Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde a todo mundo que já está por aqui assistindo a gente, acompanhando a gente. Hoje a gente tem essa live meio feriados, então a gente preparou uma live um pouquinho diferente, mais leve para vocês, né? A gente sabe como é que fica a agenda de empreendedor e de empreendedora nesse período. Então, hoje a gente está aqui, eu, Monique, né? Eu sou líder de novos negócios na Motora, estou sempre por aqui falando um pouquinho de estratégia, brand, posicionamento, planejamento estratégico para pequeno e médio empresário. E hoje a gente está aqui com a Júlia, ela também é do Grow Tool, vocês já devem ter visto ela em outras lives. E ela é formada em design, né? E diretora de estratégia e projetos de marca também, de branding, lá na Motora. E hoje a gente, na verdade, recentemente, né, a Motora, só para contextualizar quem está chegando agora, deixa eu pegar meu microfone, que eu esqueci ele aqui totalmente lateralizado. Vocês estão me ouvindo bem? Uhum. Só para contextualizar quem está chegando agora, né, o Grow Tool é uma escola de inteligência de negócio, crescimento e consolidação para pequenas e médias empresas, e é uma iniciativa da Motora, que é uma consultoria de brand design. Então, por isso que a gente sempre fala Motora, porque é a nossa escola de negócio, onde a gente realmente aplica tudo e aprendeu bastante de tudo que a gente traz, e aí, claro, casado com a nossa experiência com consultoria, tanto na área de brand quanto a minha aí de estratégia. Então, a Motora, agora contextualizados, a Motora recentemente divulgou um case de um dos projetos, né, que foi o projeto de um restaurante, foi um rebranding, e a gente reservou hoje aqui esse momento, nossos momentos semanais, para falar um pouquinho sobre esse projeto. E a Júlia, que está aqui com a gente, que eu já apresentei, ela foi a diretora desse projeto. Então, ela que vai contar um pouquinho para a gente desses bastidores e vai trazer aqui mais informações para a gente. Se vocês tiverem dúvidas, podem colocando, né, perguntas sobre o processo, enfim, o que quiserem saber, podem colocando nos comentários, que a gente vai respondendo passo a passo. Acho que hoje a ideia é a gente conversar mais do que ser um momento expositivo, para a gente conseguir ver também na prática, ver como é que a gente faz, enfim, algumas dicas, algumas dicasinhas vocês podem aplicar no negócio de vocês. E aí, claro que a gente já separou algumas dicas para trazer no final, assim, bem direto ao ponto, que vocês podem aplicar. Beleza? Vamos conhecer, então, o case de hoje. Deixa eu compartilhar minha tela. Quem não segue a Motora, @motoradesign, a gente divulgou lá este case. Acho que tem umas 2 semanas, né, Nesca? Quer se apresentar acho que tem um tempinho. Uhum. Eu tava compartilhando aqui, gente, nos meus stories para o pessoal vir assistir, mas chamando o público. Mas Nick falou já um pouco, né, sobre mim. Já fiz algumas lives aqui no GrowTool também, falando especificamente sobre marcas e mostrando outros cases nossos. Mas esse especificamente, o Nick vai falar um pouco mais do escopo, foi um case que a gente fez bem completo. Foi bem em conjunto com o time mesmo lá do pessoal do restaurante, mas a gente meio que tocou em todos os pontos, assim, bem essenciais da marca, né? Então, nome, estratégia, a parte visual que a gente geralmente já faz, né? Experiência também, né? Qual a experiência que a gente queria que os clientes tivessem, assim, também no restaurante. Então, foram vários meses de projeto, mas que no fim, hoje, como você já tá vendo, né? Como o Nick comentou, o restaurante já tá aberto, já inaugurou. E tem tido um feedback muito positivo, assim, tanto do pessoal que tá usando a marca todo dia, fazendo esse processo, assim, né, do marketing mesmo interno, mas também do público, que parece que estão abraçando bem, assim, tanto a nova marca como o novo espaço, o novo conceito e tudo mais, assim, que a gente propôs junto com o pessoal. Boa tarde, quem está por aí já. A Lu, Milena já dando oi. Ô, Milena, a gente vai mandar o link no WhatsApp. Dá um oi para a gente no WhatsApp, que a gente te manda todo da semana passada. Não perde, não, que a semana passada foi bacana. Vocês estão vendo já a tela, né? Do Vona? Estava tentando aumentar. Tá aparecendo aqui. Não consegui, acho que vai ficar desse tamanho mesmo, ver se vocês conseguem ver direitinho. Vou apresentar rapidinho o Vona e aí já vou passar a palavra para a Júlia falar um pouquinho do desafio quando o projeto chegou, tá? Mas vamos lá. Vocês estão vendo já o produto final, né, que é a nova marca. O Vona
já existia um restaurante, na verdade, mais ou menos italiano, né, Gil? Não tinha bem essa definição tão clara assim. E aqui vocês já estão vendo, obviamente, o projetinho final. E ele é um restaurante que fica localizado em Salvador, abriu recentemente. Como a Júlia falou, né, foi um sucesso assim o lançamento, todo o processo de abertura ali, lançamento, abertura das portas, soft open, tudo que eles fizeram. A gente viu bastante mídia acontecendo, a gente viu bastante gente que a gente conhece também indo visitar, elogiando alguns detalhes do restaurante. Eu acho que a gente vai contar para vocês aqui ao longo da conversa, porque como é que eu digo? Várias coisas que as pessoas comentaram foram coisinhas que apareceram dentro do projeto. Então, eu acho que vocês terem esse olhar assim por trás vai ser bem bacana. E aí, para simplificar, é um restaurante com a proposta de ser um italiano um pouquinho diferente, não um italiano clássico tradicional. É um restaurante voltado ali para um público classe A, né? Algo nesse sentido. Uhum. Super A, mas A. Fica localizado em um bairro nobre de Salvador. O espaço que eles estavam buscando, né? E que eles optaram na época para abrir o restaurante, um espaço relativamente grande, num bairro nobre, como eu comentei. Então, assim, várias expectativas aí para o projeto. Vou deixar a Júlia comentar um pouquinho dos desafios lá do comecinho. Conte. Ótimo. Eu acho que esse projeto, ele já começa de uma forma bem interessante para a gente, e é um jeito que a gente gosta muito de trabalhar, que muitas vezes o cliente vem e fala, eu queria mudar um pouquinho, eu queria dar uma atualizada na minha marca, né? Queria só ficar um pouco mais dentro do mercado. E nesse caso, não, eles já chegaram para a gente dizendo, a gente meio que quer mudar tudo, mas ao mesmo tempo a gente não quer perder nosso público que é super fiel, que já acompanha há muito tempo a gente, que já gosta muito do que a gente faz. Mas a gente precisa mostrar uma imagem nova, porque a gente está saindo, e aí fez o que o Monique falou, né? Eles estavam saindo, a situação que chegou pra gente. Eles tinham um restaurante muito pequenininho, que era um ambiente super íntimo e tal, no bairro específico lá de Salvador, que era da Pituba, que sentava no máximo 50 pessoas. Então é de fato um espaço bem pequeno e íntimo. Tem toda a estética deles, todo o posicionamento deles era em cima disso, né? Então era um ambiente romântico para você ir assim, para data especial. Eu acho que era bem casalzinho, assim. Bem ambiente de casal. Então, eram mesas pequenas, não tinha mesas tão grandes, assim, justamente porque era esse tipo de público. E eles estavam mudando, eles estavam indo para um ambiente maior, ou seja, saíram de um lugar que era de 50 pessoas para que agora cabe mais de 150. Então, é uma troca muito grande de espaço. Mudança de bairro também, então isso muda muito, né? As pessoas que vão frequentar são pessoas diferentes por conta da localização. Mas uma coisa que estava muito claro para eles também é que eles já tinham 3 anos assim de mercado, mas eles queriam ainda passar essa imagem nova, né? Eles queriam mostrar que é uma marca mais amadurecida, que eles aprenderam muito nesses últimos 3 anos, queriam mostrar esse crescimento, assim, tanto de entendimento de negócio mesmo, né? De como é que lida com o público, como é que mostra as coisas para o público, como é que faz a própria comida, né? Eles fazem muitas coisas diferentes de pratos, assim, então isso não era tão mostrado antes. E dentro disso, aí você me complementa, Monique, mas dentro disso tinha um desafio muito interessante que era nosso nome hoje, que era o nome anterior, né, que era o nome do Pepo, era muito focado na figura do chefe, que é o Peu Mesquita, que é quem lidera a cozinha, tanto do antigo Pepo, mas como do atual Vona. Eles queriam tirar um pouco isso, essa personalização do Pepo, no nome especificamente. Porque ele ainda é uma figura muito forte, tanto das comunicações da marca, mas como é que a gente deixa o nosso nome mais abrangente para o que a gente quer passar de conceito? Porque antes o nome do conceito era o nome dele, né? Como é que a gente deixa o nome mais próximo do que a gente quer passar do mercado? E, ao mesmo tempo, como é que a gente não perde essa conexão que a gente já tem hoje? Que é com o público que a gente tem, que é com a figura de Peu, com tudo isso, né? Que eles já tinham, que era muito forte. Eles tinham um desafio muito parecido com muitos dos clientes que chegam para a gente, que a gente quer dar o próximo passo e sair dessa realidade mais intimista, eu não vou dizer informal, porque no caso deles eles não eram informais, mas era realmente mais intimista, uma coisa menor isso. Ali, que ia sempre, não sempre, mas tinha uma frequência alta de público semelhante, a gente mapeou isso lá no começo do projeto, né? Então, era uma frequência muito grande de clientes realmente fiéis, que ia toda semana, às vezes ia andando ali perto da casa, tinha essa figura do chefe, então era uma coisa realmente muito intimista.
E como é que eu perco isso? Porque, querendo ou não, isso era uma característica que fazia sentido para a marca e que fez parte da história. Né? Não, a ideia não era ser um restaurante novo, assim, totalmente do zero, perdendo tudo que eles construíram. A ideia era dar esse próximo passo, trazer esse peso, né, de, poxa, estamos num lugar mais nobre, estamos num espaço maior, estamos dando esse passo, mas, assim, a essência do que era bom permanece. Acho que esse é um desafio bem comum, assim, de vários clientes que chegam para a gente, né? Como é que eu olho para a história e eu, assim, foco no que eu quero para frente sem perder a história que eu construí. E, claro, a história que a gente constrói, muitas vezes, depois de um tempo, a gente vê que a gente quer focar em uma coisa diferente. Então, no caso deles, tinha um público um pouquinho mais de casal, até um pouquinho mais velhos, assim, eu acho, né, Nesca? Casais mais maduros. Eles queriam agora ter um público mais jovem. Então, era um público também de classe A, mas agora estava indo para o bairro ainda mais nobre, mudança de localização. O restaurante não tinha tão claro, era comida italiana já, mas não tinha essa carga também de posicionamento, né? Eles não apresentavam isso com tanta força, que eu me recorde. Me corrija, Júlia. Não, você tá certa. Era italiano, mas era italiano, como eu falei, né? Tinha uma pegada mais romântica e intimista. Era uma coisa um pouco até mais clássica, assim, né? Do que a gente via. Uma estética um pouco próxima, talvez, de cantinas, assim, né? Não é uma cantina super tradicional de toalhas de mesa vermelho e brancas e afins, né? Aquela coisa bem cantina, mas tinha um pouco do sentimento, né? Do sentimento daquela comida de casa. Caseira, feita com cuidado, exato. Então tinha muito disso já. Isso. Então, esse era o desafio. E aí, a gente vai passar para uma outra parte agora de nossa conversa, né? Que é contar um pouquinho para vocês, assim, recebendo esse desafio enquanto consultoria, porque eu acho que essa é a principal diferença, né, de uma consultoria para outro perfil, às vezes, de serviço. A gente, enquanto consultoria, a gente tem o desafio, a missão e a função de entender esse contexto e direcionar o que precisa ser feito para a gente ter o resultado que se quer. Né? Então, desafio, resultado. O meio aqui a gente se vira, basicamente é isso. Diferente de você contratar uma pessoa, às vezes, para executar já uma solução, né, que você está trazendo, que você está propondo. Então, eu acho que esse entendimento do papel de uma consultoria é muito importante. E vou deixar a Júlia comentar um pouquinho qual foi, o que é que envolveu, né, este projeto, o que é que a gente identificou e o que é que a gente sugeriu aí para resolver esse problema. Boa. Eu acho que uma coisa interessante de falar também é que, como o Nick comentou, né, a gente já fala aqui muito nas lives e afins, que tudo tem uma pesquisa muito grande por trás antes da gente chegar no resultado final, né? Porque às vezes a gente chega no resultado final e parece que é tudo muito óbvio, mas para chegar no óbvio, tem muitas perguntas e muitas dúvidas antes do óbvio, né? De ter certeza de que o óbvio é de fato óbvio, né? Até a gente chegar nesse ponto final. No caso deles, foram muito isso, né? As questões que eu já falei que estavam muito abertas, que a gente mantém a imagem de como a imagem principal para a marca, não mantém. A gente foca em ser algo bem italiano, não foca. A gente quer ser contemporâneo, ao invés de ser só italiano. O que é que a gente quer fazer? E tinha muitas questões no ar, assim, que ao longo do projeto a gente foi pesquisando e discutindo até chegar em uma solução que fizesse sentido para todo mundo, né? Porque também não adiantava a gente, por exemplo, falar da parte de marca, de consultoria de branding, falar uma solução e que no dia a dia, nos pratos deles, não fazia sentido, porque não era o tipo de culinária que eles queriam fazer, por exemplo. Então, não dava para a gente propor, a gente tem que fazer algo super contemporâneo, porque não tem nenhum restaurante super contemporâneo em Salvador, e vocês vão ter que fazer isso agora. Não tinha como. Então, tem que pensar como é que a gente equaliza todos esses pontos para chegar a uma solução que fosse, de fato, possível de ser colocada no dia a dia, né? De ser feita e acompanhada, né? De forma completa. E acho que é interessante porque, assim, é um processo basicamente bem parecido com o de um planejamento estratégico, né? Que a gente vai traçar uma linha estratégica para o projeto. Então, onde é que começou esse projeto? Com o quê? Né? Obviamente, com o estudo do cenário atual, que é o que a gente sempre fala quando está falando de planejamento estratégico. Então, a gente foi fazer entrevista com clientes, a gente fez um formulário, eles aplicaram no restaurante, a gente analisou junto com eles as respostas. A gente foi olhar os perfis de restaurantes que já tinham na cidade e os perfis que eram tendências no mundo, principalmente para o italiano, que era assim das linhas mestras, né, do que eles estavam querendo construir. A gente foi olhar para referências, benchmark, a gente fez análise de tendências
Isso tudo foi não sei, acho que 2 meses ou um pouquinho mais, talvez, em que a gente mergulhou nos desafios do que eles querem, de qual o contexto da cidade, do bairro específico e do mundo, assim, para a gente trazer algo que realmente fizesse sentido e que fosse durável, né? Então, todo esse processo de investigação, ele existiu. E é muito... a gente que está por trás é muito interessante, porque a gente parte dos projetos com bastante suposições. Inclusive, eu já falei em outras lives da importância de vocês trabalharem com a matriz SSD, né, que vai trazer ali o que é certeza, o que é dúvida, o que é suposição, porque o que é dúvida e suposição a gente acaba trabalhando como verdade às vezes, mas na verdade é um achismo. Né? Qual é a verdade do projeto? O objetivo deles eram as únicas verdades, assim, o que Júlia falou, né? A gente trazer o que é a essência. No caso deles, o pilar do italiano, essa veia um pouquinho mais contemporânea de criação dos pratos, de não ser tão tradicional, de não querer trazer tanto essa imagem super tradicional do italiano, essa questão toda fática que a gente comentou, né, da mudança do local, da realidade do público, do perfil de comportamento do público da cidade. Isso tudo são coisas que a gente traça o que a gente tem certeza. O que a gente tem certeza é o que a gente realmente consegue tocar e enfim, ter conhecimento, né, que é o que vem deles, basicamente. O resto todo a gente parte como uma suposição, né, como uma dúvida ou uma suposição, e a gente vai validar efetivamente com pesquisa, com estudo, com análise de cenários e tudo isso. Isso tudo a gente fez num projeto. Feito isso, a gente traz alguns direcionamentos estratégicos. No caso deles, a gente teve mudança de nome, a gente teve redesign da marca, além dessa parte toda estratégica. A gente definiu, né, toda a orientação verbal deles, a gente construiu as frases, construiu o slogan, construiu a apresentação da marca, construiu a personalidade de como seria essa marca, criou essa persona ali, né, italiana, peronomútil, italiana com um toquezinho ali a mais e trouxe um pouquinho desse tempero. Formatou como seria isso, como seria aplicado, e aí depois todos os desdobramentos, que é a parte efetivamente de design. Então, foi um projeto que envolveu 4 etapas, talvez, acho que 4 macro etapas, assim, bem importantes, que a gente, enfim, mergulhou todo nesse universo para conseguir dar vida a isso. E acho que vale a gente falar um pouquinho mais, né, dessas pesquisas e dessa tomada de decisão, como é que funciona, para vocês enxergarem esse por trás. Quando na Motora eu apresento sobre brand, eu sempre falo que o brand, ele é como se fosse uma árvore, né? E toda essa etapa estratégica é como se fossem as raízes, porque ela é super importante, ela que vai permitir que a árvorezinha esteja bem nutrida, ela cresça saudável, forte, mas ela fica escondidinha. Então, quem não está ali por trás, às vezes, não vê. Por isso que é tão fácil, entre aspas, né? A gente achar, mas era tão óbvio, era tão fácil, quando, na verdade, tem ali 3 meses ou mais de trabalho só de estudo, de tomada de decisão, de pesquisa, né? De validação. Então, deixar a Júlia comentar um pouquinho dessa etapa com vocês. Perfeito. No primeiro momento, assim como a Nick comentou, né? Tem a parte de aprofundamento, de fato, no problema, de entender o cenário geral. Então, a gente fez antes um workshop com o pessoal do restaurante, né? Então, não só com os sócios, mas também com quem vai gerir a marca, quem já estava trabalhando naquela marca durante 3 anos, e já tinham avisando o que estava sendo feito, o que funcionava, e o que eles queriam manter, e o que eles queriam mudar para os próximos passos. Então, aprofundando de fato bastante assim, enquanto como é que a gente quer ser visto hoje, né? Como é que a gente é visto e como é que a gente quer ser visto no futuro. O entendimento bem geral, assim, né? A gente é mais contemporâneo, a gente é mais tradicional, vai ser algo que é um pouco mais rústico, é mais elaborado. A gente quer ainda algo íntimo, mesmo sendo num espaço menor, a gente quer algo que seja mais social. Então, trabalhar mais com um público que seja um pouco mais amplo, pensando mais em... E aí já pensando em como é que isso se desdobra, né? Quando a gente fala de entre íntimo e social, o que é que isso se transforma depois na marca? Então, é um ambiente que vai ser um pouco mais escuro, é um ambiente um pouco mais claro, são mesas maiores, são pratos que são para dividir, não são. Então, todos esses pequenos pontos se desdobram em várias outras coisas depois, né? Então, a gente já vai discutindo tudo isso desde o início. Entendendo também algo mais sofisticado, a gente quer algo mais descolado, talvez. O público vai manter um pouco mais jovem, não vai? A gente quer um pouco mais maduro.
Então, a gente vai analisando tudo isso, vai discutindo entre si, é meio que essa terapia em grupo, né, entre todo mundo que está participando da marca, de entender o que são os pontos em comum que todo mundo concorda, e no que discorda, o que é que cada um tem pontos fortes e fracos, para ver como é que a gente vai chegar no próximo passo a partir disso. Mas dentro desses workshops, a gente faz esses mapeamentos gerais, né? E a partir disso, a gente faz as pesquisas de mercado e com já isso em mente, ou seja, a gente já tem em mente que a gente quer algo um pouco mais sociável. Como é que os concorrentes estão fazendo? Como é que eles falam esse sociável? Como é que eles divulgam isso? Se são ou se não são, né? O que é diferenciado? A gente é italiano, então como é que os outros italianos de Salvador, e não só de Salvador, mas as outras redes grandes, talvez, como é que os outros lugares também estão falando sobre isso, né? Quais são os termos que são usados? Qual é o tipo de foto que é tirada? Como é a comunicação? Como é o ambiente em si? Então, a gente vai olhando tudo isso. E é uma pesquisa de mercado que, ao mesmo tempo que ela é ampla, a gente é um amplo que é focado, né? A gente já tem uns olhares bem mais entendidos do que é que a gente quer procurar em cima disso e o que é que a gente está querendo ver em cada uma dessas pesquisas, né? Você vai mostrar um exemplo, Ju, da pesquisa? Vou. Estou abrindo aqui. Não vou abrir, gente, especificamente o de Vona, porque, como a gente comentou, né? Como o restaurante está ainda recém-aberto, é um documento bem estratégico deles, mas vou abrir de um outro segmento que é bem outra coisa, que acho que é até interessante para vocês verem o que eu estou falando aqui, né? Mas a estrutura está definida. Isso, a estrutura. Um pouco o que a gente quer falar com essa análise de mercado, né? O que está ali dentro. Exato, perfeito. Eu vou mostrar um aqui que é de terceiro setor. Então, de novo, né? Algo que é bem outra coisa, que ele lida com outro tipo de público, é trabalho de ONG, então não estão meio que vendendo nada, é muito mais uma questão de ideia, de engajamento. Deixa eu abrir aqui. Aí vocês me falam, tá? Como aparecer, mas... Tá aparecendo? Acho que sim, né? Tá. Agora tá. Ótimo. Basicamente aqui, gente, o que a gente faz? A gente pega os concorrentes principais, e aí quando a gente trabalha, obviamente, com o terceiro setor, a gente não chama de concorrência, né? É mais entendimento de ecossistema no geral, mas ver outras marcas, outras instituições que estão dentro desse mercado, né? Então, como eu comentei, ecossistema. Às vezes falam do mesmo assunto, às vezes estão nos mesmos círculos, então podem ter, por exemplo, se a gente está trabalhando com um restaurante, a gente pode não necessariamente pegar um restaurante que é 100% italiano para o nosso caso, né? A gente pode pegar um que seja contemporâneo, mas para aquele público específico daquele local vai ser visto no imaginário como uma certa concorrência, né? Por exemplo, quero sair para jantar em algum lugar, quais são as opções que eu tenho? Então, na mente da pessoa está dentro da mesma caixinha, né? Mental. Então, isso é interessante. No caso desse aqui que eu estou mostrando agora, que é um fundo ecossocial, né? Que é o Fundo Ecos, o que a gente mapeou foram outros fundos e instituições que falam de alguma forma desse ecossocial, né? Dessa sociobiodiversidade no geral. E aí, a partir deles, o que a gente entendeu, assim, né? E aí vocês vão ver que tem palavras específicas aqui, que a gente faz essa localização de cada uma dessas instituições, mas vai variar de projeto para projeto. Então, para um caso de uma ONG, é interessante entender se a comunicação é algo mais inspiradora ou algo mais franca, né? Como a gente coloca aqui. Se fala mais de histórias individuais ou se tem uma abrangência maior, ou seja, fala mais de grupos, fala mais de toda uma cidade, toda uma população, ou se eles focam em histórias de pessoas específicas de cada dessa população. No caso de restaurante, obviamente a gente vai usar mapeamentos diferentes, né? Então, no caso do Vona, poderia ser se é algo que é mais tradicional italiano, se é algo mais contemporâneo. No caso de uma empresa de tecnologia, se a empresa é algo mais próxima ou se ela é um pouco mais fria, né? Se ela foca um pouco mais na tecnologia em si ou foca nas pessoas. Então, eu acho legal desse mapa, Ju, desculpa te cortar, o que eu acho legal nesse mapa é que ele meio que força o cliente a se posicionar, que é uma das coisas mais difíceis, né? A gente sente muito essa diferença quando a gente passa por todo esse processo e constrói todo esse racional de quando a gente só faz o projeto direto de identidade. Porque, por exemplo, né, uma amiga minha estava aqui em Salvador há umas semanas atrás, a gente foi procurar um bar, um restaurante, bar, enfim, para sair à noite, para se encontrar, conversar. Ela estava, o que quer dizer que ela não estava aqui antes, então a gente queria conversar, se atualizar, e foi unânime, assim, quando a gente estava vendo para onde ir,
Ai, tal lugar não, que tem música ao vivo. Ai, tal lugar não, é muito barulhento. Então, a gente acha que não, às vezes, e fica querendo abraçar o mundo, mas os clientes tomam decisão com base no contexto, né? E se a gente tenta ser para todo mundo, a gente pode acabar não realmente atingindo o público que a gente quer. E aí, trazendo para a realidade do Vona, né? Se a gente cria um ambiente de família, que é o comum de um restaurante italiano, né? Que é o comum não, mas a gente vê muito no caso de restaurantes italianos, sim, talvez um casal não se sinta confortável, porque ele está ali no momento íntimo, né? Comemorando alguma coisa, tomando um vinho e tem uma criança gritando na mesa do lado, ou, sei lá, andando no restaurante, que pode acontecer quando a gente fala de um ambiente extremamente familiar, né? São cenas que a gente pode ver, sim. Então, você vai para um jantar mais romântico e tal, e sei lá, vai ter um parabéns ali, estilo Outback, gritado, faz sentido. Então, são pequenas coisinhas que o cliente às vezes nem racionaliza, né? Como eu racionalizei aqui para vocês o caso óbvio da música alta demais para a gente conversar, mas que passa, né, pela decisão deles. E a nossa especialidade, né, o que faz esse projeto, o que faz a gente, como especialista, trazer algo importante, eu acho, para o cliente é conseguir identificar esses pilares aí com base. Aqui vocês estão vendo, obviamente, um negócio prontinho e estudado, mas para chegar aí é um processo, né, um estudo que a gente faz, enfim, alguns ensaios, como eu falei, validações, etc., e que vão direcionar de uma forma mais visual para o cliente tomar a decisão. E aí ele consegue ver que, o que Júlia estava falando, quanto eu consigo ser contemporâneo se eu quero ser italiano, né? Ou quanto eu consigo ser italiano se eu também quero ser contemporâneo. Mas vai lá, era só para dar esse adendo. Perfeito. Eu acho que é um ponto interessante, Nick, que você falou que aqui está pronto, né? Mas a gente vai pensar nesses posicionamentos, né? Esses locais aqui, a partir das pesquisas que a gente faz no mercado. Então, por exemplo, abrindo todos esses sites, lendo todas essas histórias, analisando todos esses canais, ou seja, a gente abre o YouTube, a gente abre o Instagram, a gente abre todas as redes desses, eu vou dizer de novo aqui, né, desse ecossistema, para ver como é toda essa comunicação. Então, tem palavras que aparecem mais, o que é que não aparece? Ou, dentro de todos esses, eu vi que todo mundo fala de um jeito muito próximo. Será que para nossa marca, e aqui, obviamente, para uma ONG, faz sentido ser próximo, mas se não fosse uma ONG, se fosse uma empresa de tecnologia, será que para nossa marca faz sentido a gente ir por caminho oposto? Será que faz sentido a gente ir junto com o que está todo mundo fazendo? Então, são questionamentos que a gente vai tendo ao longo do projeto, com base nas pesquisas e nas análises, né, que vão surgindo. Então, aqui, por exemplo, o primeiro momento, como vocês estão vendo aqui, a gente pega todos os concorrentes e mapeia, né, o que é mais, o que é menos, vai localizando eles aqui. E nisso a gente vai vendo buracos, ou seja, onde é que a gente acha que a gente está hoje, e aí, no caso, a marca do cliente, né, onde é que a gente acha que a gente se localiza hoje entre todos esses concorrentes, que isso é muito importante também, né? Não só ver os concorrentes, mas e a gente? Onde é que a gente está localizado com base no que a gente está falando para o público? Então, a gente também faz essa análise de... Às vezes, e aí isso acontece muito, tá? Pode ser ONG, pode ser qualquer tipo de empresa, mas às vezes quem trabalha dentro da empresa, né, os sócios, a parte de diretoria, vê é muito diferente do que está sendo passado para o público, né? Então, onde é que está a diferença aqui? Qual é esse ponto aqui que não está passando? Tipo, a gente acha que é próximo, mas a nossa comunicação é super fria. Então, como é que o público está percebendo isso, né? Então, o nosso olhar de fora, enquanto consultoria, é muito interessante para trazer essa visão de fora para o cliente também, né? Olha, a gente aqui entrando em contato tem outra visão, né? No caso de Vona, a gente teve, inclusive, a etapa de cliente oculto, enfim, foi realmente bem pesquisado isso daí. A gente não tinha muita margem, no projeto para fazer escolhas erradas. Era importante que desse certo direto, enquanto para a gente garantir, né, que essa mudança, que essa abertura vai ser o máximo de sucesso possível, porque, óbvio, garantia não existe, mas para a gente buscar o máximo de assertividade possível, a única resposta é dado. Então, quero que meu restaurante seja um sucesso, quero que meu empreendimento seja um sucesso. Qual o segredo? Pesquisar. Tomar decisão com base em dado e não em achismo. Então, eu acho que o Vona foi um excelente exemplo, que foi um processo bem denso de pesquisa, de análise, de tomada de decisão em conjunto.
Sim, perfeito. E de novo, né? Decisões que a gente toma com base em dados, mas a partir do momento que a gente toma uma decisão, todas as outras coisas que a gente vai fazer a partir disso tem que ser com esse objetivo muito claro em foco, né? Então, no caso aqui que a gente está falando de brand, é muito do posicionamento. Então, decidimos que vamos ser próximos. Como vão ser as ações que a gente vai fazer no dia a dia para reforçar isso? O que é que vai fazer parte dos nossos pilares, da nossa cultura, para que isso fique claro para todo mundo, não só quem está entrando em contato com a nossa marca, mas quem trabalha aqui no dia a dia. Veja isso também, né? Então, é muito importante não só a decisão, mas o plano de ação após a decisão, né? Então, isso também é trabalhado bastante aqui. E comprar a ideia, né? Não adianta eu decidir, sei lá, que eu vou ser italiano e não contemporâneo, ou contemporâneo e não italiano, né? Ou próximo e não distante, e eu não e eu continuar em cima do muro no dia a dia. Né? Eu preciso comprar a briga, enfim. Passa rapidinho os outros mapas, só para o pessoal ver, e a gente vai para o próximo tópico. Mostro sim. E aí, só para vocês entenderem que, de novo, né, a gente mapeia onde é que está o cliente agora, se a marca já existe, às vezes a marca não existe ainda, né? A gente faz alguma coisa do zero. Então a gente nunca vai ter o agora, né? Mas às vezes a gente mapeia o que é que a gente está agora e onde é que a gente quer ir. Então, dentro do que a gente mapeou, quais são os buracos? O que é que a gente acha interessante a gente se posicionar sobre, né? Então, a gente viu um espaço aqui para ser mais inspirador. Será que a gente consegue? Será que é algo possível? Algo mais próximo, algo mais personalizado. Então, é algo que a gente consegue ir mapeando e entendendo também, né, junto com o cliente, onde é que a gente consegue atuar aqui, se diferenciar mais ainda dos outros, né, dentro do mercado. Além desse mapa daqui, que eu já estou mostrando para vocês, a gente faz essa diferenciação aqui também de cenários. Então, vocês estão vendo aqui, né? São eixos que são com base em algumas das coisas que a gente já tinha colocado nesse mapa anterior. Então, vocês vão ver aqui, né? Inspirador e franco. Mas a gente tem mais claramente esses espaços vazios, né? Porque as marcas são várias coisas ao mesmo tempo. Então, dentro desses pontos principais, onde é que a gente vê que tem um buraco maior que a gente pode falar que não tem ninguém falando, né? Qual é esse espaço que ao mesmo tempo é abrangente e é inspirador? Qual é esse espaço que tem fala de histórias individuais e que ao mesmo tempo é franco? Então, onde é que a gente quer ficar aqui, né? Então, a gente também vai mapeando isso, faz algumas opções dentro do que a gente entende, né, da nossa expertise, que faz sentido para o segmento, né, de cada um deles. Então, para a ONG vai ser uma coisa, para a restante vai ser outra, para a empresa de tecnologia outra, para a consultoria outra, e por aí vai. Indústria é completamente diferente. Então, o que é que faz sentido dentro do segmento e dentro dessa variedade, né, de mercado. Milena está falando, o que mais me alegra e me inspira no processo de vocês é ver como vocês levam o tempo necessário para que as coisas aconteçam de forma certa. A gente está rindo, Milena, porque nem sempre o cliente entende, é sempre um processo a gente realmente explicar, né, e trazer esse olhar. A gente na Motora tem uma metodologia nossa, né, que permite que a gente se molde bastante ali para o que o cliente espera. A gente entende que o ideal é o ideal, mas não necessariamente o possível, muitas vezes. Mas Exato. É uma luta, com certeza. Então, estamos falando assim, mas nem sempre é algo fácil. Eu acho que é interessante que acontece às vezes também é que, o Nick falou, né? Temos essa metodologia de módulos e de pensar coisas em etapas, mas às vezes a gente faz a sugestão e fala, esse caminho é melhor, a gente pode fazer dessa forma. E ele fala, tá, vamos fazer o mais rápido, então, que funciona, mas não vai ser ideal. Às vezes, no meio do mais rápido, eles veem, não, vamos voltar atrás e fazer a sugestão que vocês fizeram, que eu acho que vai ser importante de fato, essa dedicação maior, essa etapa extra que vocês falaram que era importante ter, eu tô sentindo falta agora, então, vamos fazer? E aí a gente volta um pouquinho atrás e faz. Então, às vezes, eles percebem isso durante o processo também, que querem algo um pouco mais aprofundado. Eu acho que uma coisa que ajuda muito, Milena, nesse processo é mostrar exemplo, é contar essas histórias, falar, tá, mas com base na nossa experiência, aconteceu assim, assado, com outra pessoa, né, com outro cliente. Isso vai dando um pouquinho mais de segurança, mas de verdade vai muito da cabeça do dono. As decisões são tomadas com muito mais segurança, tendo as análises. Total, vamos fazer uma publicação para vocês sobre a matriz SSD, gente, mas basicamente o que a gente está fazendo aqui é aplicar a matriz, é que ela já está muito em nossa mente. Mas é a gente entender o que o cliente realmente sabe nesse processo de consultoria, né? O que o cliente realmente sabe, o que o Vonas sabia, de novo.
o estilo de prato que eles queriam fazer, o perfil de cliente que já atendia eles, o perfil de cliente, né, de público que existe nesse novo bairro. Isso tudo a gente sabe, a gente consegue já partir sabendo, né, porque são coisas fáticas. Agora, o que realmente é certo, né, e o que é achismo? Porque dentro do projeto tem muita coisa que a gente traz às vezes como certeza e que na verdade é um achismo. A gente não, né? Normalmente o cliente. Eu falo assim, mas fica esquisito. O cliente, as pessoas acham que é uma certeza e às vezes é um achismo. Por exemplo, não, as pessoas vão entender essa mudança. As pessoas não querem, sei lá, XYZ de mudança no cardápio. Será? Você perguntou? Você testou? Então, assumir coisas, né, principalmente quando envolve cabeça de ou trem, é extremamente complexo. Então, sim, Lô, as decisões ficam muito mais seguras, com certeza, e menos pautadas na nossa opinião, né? Que no final das contas é isso. Tipo, eu acho que botar um toque contemporâneo é bom. Com base em quê? Né? Com base em que, não, acho que as pessoas não gostam do contemporâneo, acho que as pessoas gostam realmente do tradicional italiano, porque elas não entendem. Argumento todo mundo vai ter, né? Se a gente senta numa reunião assim, e já vivemos isso, né, Ju? Com empresa que tem muito sócio, cada um tem uma opinião. Qual é a forma de tomar uma decisão? Dado. E aí as pesquisas ajudam muito. Mas vamos para a penúltima etapa aqui da nossa conversa. A gente vai mostrar o resultado para vocês e vai falar um pouquinho do que veio dessas pesquisas, para vocês poderem enxergar o processo já no resultado, né? Porque, de novo, vendo o resultado é fácil, parece que tudo muito óbvio, mas tem muita decisão ali por trás que a gente vai tomando ao longo do projeto. Eu acho que a gente pode começar falando do nome. Eu ia falar isso agora. Acho que dá pra gente falar do nome logo, já que já tá nesse processo. Comente. Uma coisa desse projeto especificamente foi que a gente rodou uma pesquisa interna, nem sempre com os nomes a gente faz isso, varia muito de participar do projeto, mas como era uma marca que já estava rodando há 3 anos, né, um restaurante que já era relativamente conhecido em Salvador, a gente rodou uma pesquisa entre o público, né, do próprio, no antigo Pepo, no caso, para entender o que hoje você relaciona com o Pepo, né? É o nome? É a marca? É a figura do chefe? Quando você pensa nesse nome, o que é que ele te passa, né? Qual é a sensação que esse nome está te passando? E aí, com essas respostas, a gente tinha insumos, e aí acho que isso é interessante também de falar que a pesquisa dá coisas para a gente, mas não dá a decisão, né? A decisão tem que vir a partir da gente e do que é que a gente entende que faz sentido para os objetivos do projeto. Então, a pesquisa, por exemplo, falou: o nome do Pepo é um nome curto, fácil de falar, que isso é perceptível, né, claro. Mas muita gente achou, é muito fofo, tem um cara muito de íntimo, de um pouquinho menor, assim. E o foco deles, que a gente falou desde o início, era que fosse algo um pouco mais moderno para um ambiente maior, tivesse mais essa ideia, mas que ainda fosse um nome curto, né? Então, vocês estão vendo a Ivona também é um nome curto, são a mesma quantidade de letras, né? São só 2 sílabas. Então, trazer um pouco disso. Traz um pouco mais, resgata, eu acho, um pouco mais dessa intimidade também que a gente estava falando, dessa proximidade, né? Enfim. Uma semelhança sutil com a proximidade e a coisa aconchegante do restaurante anterior. E acho que um outro ponto muito importante nesse caso específico é que foi uma dúvida inicial, né? A gente faz um nome que é um pouco parecido com o que a gente tem hoje, ou seja, a gente já tem um Pepo, a gente quer ainda algo que é próximo do Pepo, ou a gente quer algo completamente diferente? A gente quer um nome que seja muito diferente e que as coisas que são similares, que a gente quer manter, que é nosso público, que é a nossa forma de fazer, que é a forma de fazer muito específica, né? É um time deles, né? Em questão de cozinha. É um time que é muito especializado, que estudou em vários lugares diferentes, que tem essa vontade de fazer pratos diferentes, né? Fora do comum. Então, são coisas que a gente quer manter. Como é que a gente passa isso, né? Em outros pontos, né, da marca. E a gente viu que o nome não precisava ser igual. A gente ia reforçar isso em outras partes, né? Inclusive com a própria figura do chefe. Eu acho que uma coisa curiosa de falar é que a gente tinha 3 hipóteses, falando lá na matriz de novo, a gente tinha 3 hipóteses para o nome. Primeiro, ele tinha que lembrar o chefe, igual o anterior, que a Júlia falou. Segundo, ele tinha que ser mais diferentão, contemporâneo. Ou terceiro, ele tinha que ser mais italiano. Óbvio, a gente, como consultoria, fala o caminho que a gente recomenda, o caminho estratégico. X.
né? A Júlia já falou aí, a gente viu na pesquisa que não precisa, a gente viu que a gente consegue lembrar de tal forma. A gente recomenda. Porém, a gente foi no caminho, no caso deles, a gente apresentou esse caminho, eles validaram com dúvidas, mas validaram. A gente fez as pesquisas, a gente criou os nomes, apresentou, que a gente sempre apresenta vários, acho que no caso deles, acho que foi até mais de 5, normalmente é 5 ali, nessa média que a gente apresenta. O Vona era um dos nomes apresentados. E eles, os sócios, reuniram e falaram: a gente está muito na dúvida se realmente não era algo italiano. E eu lembro que a gente voltou para fazer uma rodada de nomes italianos para, enfim, apresentar, né, e validar um pouco mais esse pilar. Então, Milena, olha só como é o processo. Às vezes não é só pesquisa, às vezes é testar e mostrar, olha, não funciona, é assim, assado. E lembrando, gente, acho que uma coisa que a gente se esforça muito ao longo de todo o processo para passar para o cliente cada elemento ele vai compor a marca. É muito complicado quando a gente apresenta só o nome. Às vezes o cliente está nessa expectativa de não deixar de ver o italiano, né? Ou não deixar de ver o contemporâneo. E aí, quando a gente vai por etapas, primeiro o nome, depois a logo, depois o sistema de marca, com fotos, a experiência que a gente vai falar daqui a pouco para vocês. Então, vejam que ao longo da nossa fala, como as pecinhas elas vão se empilhando para construir essa imagem de marca. Às vezes só no nome não aparece. E ok, a gente entende, faz parte, né? Às vezes a gente pode ter alguma ideia ali dentro daquele processo, surpreender, não sei, mas via de regra, como foi o caso aqui, a gente voltou lá para o nome inicial, que a gente já tinha validado o caminho e que já tinha andado, mas a gente chegou a rodar, se eu bem me lembro, essa criação mais para o pilarzinho italiano, não foi, Ju? Foi isso mesmo. Porque também são coisas que acontecem. Às vezes a gente tem uma percepção de acho que isso faz sentido, mas a gente vê depois, quando passa um pouco da etapa, acho que não é tão isso. Vamos voltar um pouquinho atrás e repensar? Com certeza vamos fazer isso. Melhor fazer isso logo durante a etapa do que lá no final com tudo pronto e dizer, eu acho que não era nada disso que a gente queria. Então, em todos os momentos a gente faz esses checkpoints, né? A gente faz essas certezas e sempre bater nos pontos. Isso aqui tá batendo isso aqui do objetivo. Com esse caminho, a gente está indo mais para esse lado. É isso mesmo que vocês querem? Se a gente for por outro caminho, e acho que isso que é interessante mostrar opções, né? A gente não mostra só um nome, a gente mostra alguns nomes porque cada um vai ter forças e fraquezas. E a gente deixa bem claro quais são as forças e fraquezas de cada um. No caso de nome, especificamente, tem questão de registro também, né? Isso. No caso de nome, também tem uma questão muito forte de registro, né? Então, registro e performance. O que é que vocês vão encontrar? Registro e performance que a gente analisa. Milena falando, por curiosidade, por sentir falta de poder ter oportunidade e tempo para vivenciar em loco. Houveram etapas presenciais nesse processo inicial de imersão, pesquisa e estudo? É possível estimar quais? Sim, as pesquisas foram em loco. A gente fez a pesquisa e os próprios atendentes, garçons, não me lembro exatamente, parte da equipe deles aplicava em loco com os clientes, as pessoas que estavam novas no restaurante, etc., e a gente teve também uma etapa de. Falei agora, cliente oculto. O cliente oculto, isso. Visitando, se passando ali por um cliente. Então, a gente teve. Foi inclusive eu e Monique que fomos. Isso, exato. Fomos, inclusive, eu e Monique que fomos para o restaurante e acompanhar todo o processo, gente. Acho que não é só a ideia de. Às vezes que a gente trabalha designer, né? Falando minha visão específica. A gente fica com uma visão muito específica de marca, de aplicação. Mas nesses casos, a gente tem que ver a experiência completa. Então, como é que foi para agendar? Como é que foi para fazer a reserva? Como é que a gente é atendido quando a gente chega? Como é que está posta a mesa? Como é que está tudo? Como é a representação do prato? Então, todos os pontos a gente analisa e passa também para eles, né? Então, eu acho que é uma etapa muito forte assim, do processo. E teve pontos que a gente viu lá no antigo restaurante que a gente passou para eles, e aí eu já fui no novo, obviamente, para poder conhecer, né? E aí a gente conversando que eles total sanaram, deram super foco, foi muito legal, assim, ver essa evolução também, porque eu acho que é um projeto de branding que não deixa de ser um projeto de estratégia de negócio, né? De olhar para como o negócio está sendo apresentado, porque ao longo do processo, do projeto, a gente acaba falando muitas vezes na visão da empresa, na perspectiva de crescimento, a gente fala muitas vezes todo esse ponto de atendimento, né, da equipe, principalmente coisas que envolvem ali, obviamente, a área de marketing, por exemplo. No caso de restaurante, atendimento é muito importante,
mas equipe comercial, muitas vezes, quando é serviço. Então, acaba que é um projeto terapêutico, assim, um projeto que acaba tocando em vários pontos. Tá, se tiverem dúvidas sobre o nome, vão perguntando. Acho que sobre só complementar, Nick. Só complementar sobre o nome, porque acho que isso é interessante também, só para vocês saberem, né? No dia que a gente tirou essa palavra, no dia que veio, porque não é uma palavra que existe. Né? Ah, boa. Então, técnicas diferentes são usadas a partir de cada projeto, então a gente define desde o início também com o cliente qual vai ser o foco, né? Então a gente vai querer um nome que já existe, a gente quer inventar um nome, a gente quer fazer um nome a partir de algo que vocês já usam, a partir de. Enfim, são decisões que vão sendo tomadas. No caso deles, a gente queria muito mais evocar sentimentos do que fazer uma referência direta, ou seja, um ingrediente ou alguma coisa específica, justamente porque lá no início da pesquisa, nos workshops, a gente viu que um dos pilares deles mapeados é a parte de experimentação, né? Então, a gente queria algo que desse essa permissão de eles fazerem coisas novas no futuro, se eles quisessem, não prendesse eles para um segmento específico. Então, no caso de Vona, especificamente, né, já foi na rodada italiana, como o Nick comentou, a gente fez ele a partir do nome de Verona, que é uma cidade muito clássica na Itália, tem uma coisa muito do Romeu e Julieta, né? A gente pensa muito assim, então tem uma ideia do romântico, que é o que eles ainda queriam ter, da proximidade. Mas quando a gente repensa a palavra, a gente repensa a forma que a marca vai ser feita, porque isso também cobre muito em cima disso, né? A gente tem um pouco dessa vocação, assim, do pouquinho do clássico, mas tem o moderno. Então, vocês estão vendo aí, né? O O é super redondo, tem uma ideia super mais moderna, tem a questão do movimento. As letras são zero clássicas, né? Já entre nesse tópico, Ju, fale sobre o logo primeiro, depois a gente vai para o sistema de marca. Ótimo. Então, é isso, exatamente. A gente tenta ver os pontos que a gente quer trabalhar e em cada um deles, de novo, temos os objetivos que a gente quer cumprir, o que é que a gente está reforçando em cada uma dessas etapas. Então, se no nome a gente está vendo para o lado um pouco mais romântico, um pouco ainda puxado para o clássico, né? Não estava 100% moderno ainda, como é que a gente compensa esse clássico com a marca para ir para o lado um pouco mais contemporâneo, né? Então, é sempre fazendo essa compensação de pontos. Então, se a gente quisesse uma marca super íntima, super moderna, ou super romântica ainda, o estilo da marca com certeza seria completamente diferente. Então, seria um pouco mais rebuscado, teria um pouco mais curva. Então, tudo isso é pensado no trabalho da marca para que a gente passe o que a gente quer passar com a marca, né? Então, nessa especificamente, ela é isso. Ela é muito mais limpa, bem minimalista, lembrando muito marcas que a gente vê em restaurantes contemporâneos fora do Brasil. Então, foi o que a gente pesquisou muito também para a marca. Mas os outros elementos clássicos estavam ali, né? Então, estava na arquitetura, estava na forma que ia ser falado, estava no próprio nome. Então, a gente ainda tinha referências italianas que iam aparecendo, mas para a marca a gente foi para outro caminho. Foi para o caminho zero italiano, um pouco mais contemporâneo, para justamente pesar um pouco mais a mão desse lado, né? Fazer essa compensação entre esses dois pontos. O projeto de marca, assim, tradicional projeto de criação de logo, né? Que você encontra e é muito conhecido e as pessoas contratam, principalmente no começo dos negócios, etc., ele normalmente para, entre aspas, aqui. Óbvio, tem paleta de cor, tem tipografia, eu sei que tem todo esse complemento que a gente vai falar daqui a pouco do caso do Vona, mas ele para aqui enquanto conceito, né? O conceito do logo. No caso do Vona, antes de eu passar o slidezinho aqui, né, o template deles, a gente teve tem um desdobramento dessa etapa de pesquisa, estratégia, que ele é muito interessante e que vocês vão ver agora, que a gente vai começar, né, e que está dentro desse universo de marca que a Ju está comentando, que foi, a gente tinha esses pilares, ok, o pilar é imutável, é italiano, é contemporâneo, é próximo, é atencioso. Show, está definido. Está no nome, está aqui na tipografia escolhida para o logotipo. Uhum. Mas qual a personalidade, né? Qual o tempero que a gente vai dar e para onde a gente quer ir com esse restaurante? Lá no briefing, lá atrás do projeto, a ideia, e eles inclusive já tinham, né, bastante do direcionamento arquitetônico para o estabelecimento físico. Então, lá atrás, a ideia e a preocupação deles era tirar muito essa cara mais próxima, meio vila, meio coisa assim, e trazer mais do sofisticado, né? Trazer esse pilar ali da sofisticação, de uma coisa mais elaborada, rebuscada e etc. Então, a ideia era elevar realmente essa imagem do restaurante, principalmente, como a gente comentou no começo, por conta da localização, por conta da mudança, por conta do tamanho do espaço.
Então, a ideia era sofisticar. Porém, quanto que vale sofisticar uma marca contemporânea, né? E aí, acho que esse é um temperinho que eu vou deixar a Ju falar agora, mas a gente parou o momento do projeto para olhar e decidir qual é a personalidade efetivamente dessa marca. De novo, o pilar, batido martelo, fizemos pesquisa, decidimos, mas e agora com base nisso, né? Qual a personalidade que a gente quer dar? E aí, gente, são detalhes, assim, por exemplo, né? O material, o estilo das cadeiras, o material que seria usado dentro, né, da decoração, como seria a apresentação das mesas. Eles já tinham direcionamento, por exemplo, dos garçons estarem bem trajados, né, smoke, uma coisa bem formal. E aí, esse temperinho que é o sabor do brand, eu diria, que é ali a raiz, né, que vai direcionar como é que isso vai se desdobrar, que ele vai dar esse direcionamento. E aí, no caso do Vona, se bem me lembro, a gente decidiu por uma marca realmente com pitada contemporânea mais forte, mas que tinha uma personalidade mais solar, mais alegre, mais leve. Né? É um sofisticado leve, um sofisticado descontraído. A gente chamou de um sofisticado solar, né? Algo nesse sentido. Foi. Comenta um pouco aí, Ju, desse ponto. Perfeito, Nick, sua fala. De fato, a gente já tinha essa base e a gente vê opções, né? Porque tudo a gente vai ter opções de dentro disso aqui, para onde é que a gente pode ir. Então, a gente sempre vai ter caminhos possíveis, né? No caso deles, o escolhido foi de fato um caminho que, e aí a gente mostra junto com, não são só palavras que a gente traz, a gente geralmente monta um mood board com imagens, com fotos, com escolhas de paleta de cor já um pouquinho para já dar essa ideia, né? Já der um pouco esse sentimento do que é que a gente vai ver mais na frente. Então, no caso deles, foi bem essa estética mais sexy mesmo, que era um termo que eles estavam usando bastante durante o projeto. Verdade, e falou que apareceu aqui também. Algo que fosse animado, porque, de novo, é uma casa grande, eles tinham um pé direito super alto, então é algo que vai ecoar muito, as pessoas vão ficar conversando, a ideia é que seja um ambiente bem divertido, assim, de frequentar, então, animado. A gente queria público jovem, a gente queria amigos, a gente não queria casais só e famílias, né? A gente queria uma coisa realmente mais... não sei, aquela saída descontraída, aquela saída de amigos, aquele encontro casual, era uma coisa mais nessa proposta também, né? E aí vocês estão vendo já um pouquinho mais na tela, gente, parte desse processo e parte do que constrói, né, essa personalidade de marca, além do nome, além da tipografia ali que compõe o logotipo, a gente já trouxe é o slogan deles aí, né? Já Aqui é o slogan. Um slogan que posiciona, às vezes o slogan, sei lá, defende algum ponto, às vezes o slogan, sei lá, traz alguma outra coisa nesse sentido. No caso deles, é um slogan que realmente posiciona ali todo esse conceito, toda essa personalidade. E se vocês entrarem na rede deles, eles usam bem isso. Eles estão usando muito bem essa construção verbal. E o slogan a gente optou, vou deixar a Júlia falar do porquê que foi em inglês, mas essa coisa sexy, essa coisa solar, tá aí no Fresh, né, no Surprising, já para trazer, beleza, é italiano, mas é contemporâneo, então a gente já prepara o cliente para o que vai vir. A ideia tem um vídeo aqui mesmo no canal que a Lu comenta sobre brand, né, sobre o que é o brand, como é que faz, qual o cuidado. E tem uma fala muito legal dela, que ela fala da expectativa do cliente. Então, aqui a gente está alinhando expectativa. Tá bom, é italiano, mas é surpreendente, é contemporâneo, é inovador. Então, a pessoa, olhando toda a comunicação da marca, com certeza não vai esperar uma cantina, sabe? É muito, acho que sobre isso, né? Comenta um pouquinho, Ju, da parte verbal e desse desdobramento. Acho que foi um ponto importante que a gente foi sentindo também, né, durante o projeto, que foi, mesmo que você falou, Nick, se a gente já está colocando dentro do nosso slogan termos que a gente vai fazer referência ao italiano, vamos, de novo, né, aquela dosagem. Vamos fugir um pouco do excesso de italiano, então, o que é usado quando... Pesquisa. O que é usado quando as pessoas se referenciam a algo mais contemporâneo? Geralmente é inglês. Então, por que a gente não faz uma opção, então, que seja em inglês, mas com palavras que, e aí isso é importante também, porque, de novo, estamos falando de um público que é de Salvador. Então, é um ambiente diferente, as pessoas nem todas vão saber inglês. Então, vamos com palavras que as pessoas já conhecem no dia a dia, então vão conseguir fazer essa conexão.
mas que de alguma forma também dialoga com esse público que era mais classe A, B, né? Que era o que a gente estava focando também. Então, bem direto ao ponto, né? Fresh, Italian, Surprising. Bem os pontos principais assim na marca, mas já dando um gostinho, né? É algo que é novo, é algo que ainda é italiano, então tem coisa que você já vai saber, não vai ser algo super surpreendente, né? Você não vai chegar lá sem saber o que, é que você vai comer, vai ficar meio preocupado assim, né? Então é algo que você ainda pode levar sua família se você quiser, mas não é tanto foco. Mas é surpreendente. Então, o foco inteiro que a gente botou no posicionamento é que é um italiano reimaginado, né? É esse gosto de nostalgia com um toque novo. Então, é você comer aquele prato que você fica, eu já senti um gosto parecido com esse antes, mas aqui tá de um jeito diferente. Tá apresentado diferente, usa alguma coisa diferente aqui, que eu ainda não sei exatamente o que é, mas me lembra alguma coisa. O que eu mais gosto do italiano, mas tem um toque aqui, né? Não vai ser o prato que eu vou encontrar em qualquer restaurante italiano, né? É um prato italiano, que eu consigo ver o italiano, consigo trazer essa referência, mas eu não vou encontrar em qualquer restaurante italiano. E acho que uma coisa legal é vocês repararem como o logo ele é bem assim próximo da ideia de um restaurante italiano e como até a escolha da tipografia do slogan ele já é bem diferente. Então, a gente não foi usando termos no italiano, que é bem comum quando a gente fala de cantinas, etc. Já é uma tipografia que quebra essa coisa mais tradicional. Então, acho que foi você, Ju, que me explicou uma vez. De novo, gente, sou da área de negócios, não sou da área de design, então. Mas acho que a Júlia me explicou uma vez uma coisa super interessante, que é a composição dessa complexidade da marca, né? Que é isso que vai fazer uma marca soar para a gente mais profissional, mais madura, mais séria, melhor. Assim, usando o termo da melhor forma possível. Não que de fato seja, né? Mas que aparenta trazer essa carga, que aparenta essa robustez mesmo, eu acho. E aí a gente vai meio que empilhando mesmo esses elementos, né? Então eu consigo, óbvio, de novo, a história das raízes. A gente olhando para isso, a gente não vai falar tipografias diferentes. Aqui eu vejo italiano, aqui eu vejo o O, que me lembra um prato, então um restaurante italiano, que é a fonte. Você não faz toda essa análise, mas essa análise existe aqui por trás, né? Então, a coisa do surpreendente, a coisa do contemporâneo já está aqui. Se a gente tirasse todas as fotos e colocasse, a gente podia ter feito esse exercício, né? Colocasse só a logo, falasse o que é que lembra, depois colocasse com o slogan o que é que lembra, vocês iam ver como ia construindo. Aí, na próxima, a gente vai fazer isso. Como que isso vai construindo essa personalidade, né? Essa imagem da marca mesmo. Eu acho que o ponto legal, Nick, que diferencia também é que muito bom isso que você falou, porque são várias camadas e a gente trabalhando com visual consegue aprofundar um pouco mais no que a gente já tem de ideias, assim, né? Questão de semiótica mesmo. Mas lugares menores, por exemplo, cantinas e afins. Você não tem o design, você não tem a equipe de marketing. O que geralmente acontece o que eles conseguem trabalhar é linguagem. Então, termos que eu consigo usar, como é que eu pareço chique? Então, é muito termo em outra língua, muito termo em italiano, muitas coisas assim que eles tentam parecer chique, porque não conseguem aplicar sofisticação em outros pontos. Não conseguem aplicar na marca, não conseguem tirar fotos boas, não conseguem ter um ambiente com bons materiais, por exemplo, né, uma boa iluminação. Então, tentam compensar muito em outros pontos, tipo a linguagem, que é algo mais fácil de você mexer. No caso do Vona, a gente tinha uma equipe bem que, tipo, super incrível, porque eles tinham um arquiteto especificamente para o projeto, pensando tudo que a gente tinha pensado dentro do posicionamento para ser aplicado no dia a dia da arquitetura no ambiente. Um fotógrafo específico para o projeto também, então pensaram bem claramente como é que a gente quer a iluminação, como é que a gente vai ter uma personalidade só nossa de fotografia para os pratos, para o ambiente também. Então, como é que a gente passa tudo isso? Então, a gente teve essa vantagem, eu diria, nesse projeto específico, que tinha uma equipe interdisciplinar muito grande para poder botar à prova todos esses pontos mesmo, né? De colocar bem claramente no dia a dia, nos pontos de contato, todos esses detalhes, assim, que a gente já tinha pensado antes no plano das ideias, né? Foi essa ajuda de outros times para poder botar isso no a gente dá no dia a dia. um direcionamento no projeto, gente, mas nem sempre o cliente tem para aplicar de vez, né? Comenta um pouquinho da paleta de cor para a gente partir para a experiência, Ju, para finalizar essa etapa marca. A paleta de cor e acho que o grafismo, né? O elemento aqui. Comento sim. Para as cores, gente, foi por um caminho bem
eu vou dizer natural assim, mas, de novo, é um italiano reimaginado, com as cores clássicas em restaurante italiano. São as cores da Itália. Então, a maioria dos restaurantes italianos usam as cores da Itália. Que, para quem não lembra, né? Verde, branco e vermelho. Como é que a gente muda um pouco isso, essa percepção? Como é que a gente faz um pouco dessa distorção, mas ainda faz uma referência? Então, é um verde super escuro, bem mais sofisticado, aliado com verde super claro, que é que vocês estão vendo aqui, né? Então, sempre essa combinação de cores escuras com cores claras. E também é um vermelho super escuro, uma coisa bem veludo sexy, assim, né? Também a referência que a gente puxa para a semiótica. Né? A gente pensa uma cor bem de veludo, a gente pensa um vermelho, assim, bem profundo. Então, um vermelho com um tom mais claro também, né? Então, a questão do bege. A gente quer algo mais claro e solar. Então, como é que a gente aplica isso? Aqui tem bem claramente, nessa tela que a Monique está mostrando, do uso dos verdes, né? Então, a gente sai completamente daquele uso clássico de verde e vermelho, que a gente não usa, vocês vão olhar aí, não é usado. É uma cor em cima diretamente da outra, né? Eu acho que isso porque é uma associação muito clássica, né? Então a gente deu uma disruptada, assim, né? A palavra clássica de. Eu acho que esse é mudou um pouco. Um aspecto dessas camadas que eu estava falando bem interessante. Porque, beleza, a paleta de cor tem, como vocês podem ver, o vermelho, o veludo, etc. Mas eles não são usados em conjunto com o verde, que é essa combinação, tipo, vermelho e oliva, né? Que é bem italiano. Então, vejam como as camadas elas vão sendo construídas e a gente consegue construir essa referência, criar essas. A referência é muito importante, né? Porque a gente quer que ele lembre o italiano, porque é o pilar, como a gente falou lá atrás, do restaurante. Mas a gente não quer que caia no clássico, então a gente não usa ele junto. Mas está lá, mas é usado. Então, são alguns detalhezinhos que vão construindo bastante desse imaginário, eu acho, da marca. Mais algum ponto aqui sobre grafismo para a gente ir para a experiência? Acho que sim. Você consegue abrir rapidinho, Nick, o Instagram deles? Não, eu abro aqui, mas acho que seria legal ver como é que está sendo aplicado isso no dia a dia. Porque, de novo, gente, vai depender muito, a forma que a gente pensa os trabalhos de marca depende muito do segmento. Então, será que faz sentido a gente ter vários elementos gráficos, várias coisas, tipo, várias ilustrações, vários afins, para um restaurante quando o maior ponto deles de venda, geralmente, são fotos dos pratos, né? A pessoa quer ver a comida. Será que faz sentido a gente criar muita coisa, sendo que ele já tem uma fotografia muito forte? Então, nesse caso, a gente chegou à conclusão que não. Então, é muito mais a aplicação dessa hierarquia de a marca aplicada super grande, os textos super grandes sobre as fotos, mas deixar muitas fotos falarem por si só também, porque, de novo, é um ambiente que a gente pensou junto com o pessoal que reforça tudo que a gente já queria reforçar. Desce um pouquinho, Nick, pra gente ver aqui as fotos. Eu acho que só para não esquecer, ó, a referência ao chefe, como ficou, o uso do slogan aqui, né? A referência do restaurante italiano. Então, os elementos que a gente foi falando lá atrás. Vá mandando eu parar. Não, pode seguir. Vocês vão ver que basicamente fotos do ambiente, mas, de novo, né? Tem as cores que a gente quer. E aí, um ponto interessante, que foi o único grafismo que a gente trouxe, né? O único elemento gráfico que não é nem tipografia, nem a marca, nem as cores, para essa marca, foi justamente algo que a gente viu desde a arquitetura, por algo que já tinha no espaço. A gente resolveu trazer para a marca, que é essa ideia dessa moldura, né? Que aparece aqui, que eles têm nas janelas de lá, né? Do restaurante, nas janelas e nos espelhos. Ele tem esse formato bem específico de moldura, e que é um ponto que, ok, é um restaurante que hoje as pessoas vão lá para o restaurante, vão viver a experiência lá no ambiente, vão ter todo esse contato. Como é que a gente já pensa, e aí já é uma visão já de futuro, se eles querem trazer essa experiência também para as pessoas que vão pedir um delivery e afins, né? Como é que a gente traz um pouco dessa experiência do restaurante para casa? Então, esse elemento gráfico que a gente trouxe é algo que faz uma referência direta, é um ambiente que eles têm físico, né? É um restaurante, mas que a gente consegue aplicar em outros elementos e que aparecem como moldura para as fotos. Tá dentro daquelas imagens que você mostrou, Nick, nas anteriores, né? Dos layouts em si. Mas a gente usa muito como moldura para foto. No próprio cardápio, ele aparece também como moldura do cardápio. Então, é algo que a pessoa vai entrando em contato várias vezes durante a experiência do restaurante, que ela nem às vezes está percebendo. Mas quando ela pede na casa dela, que ela não está no ambiente do restaurante, não está tendo atendimento do garçom, etc., ainda tem um pouco desse sentimento de estar lá, né? Então, foi algo que a gente pensou bastante também durante o projeto. Isso, perfeito. Aqui é a moldura da janela, gente. A gente usa a moldura igualzinha da janela para poder aplicar como essa ideia de máscara para as fotos, né? Então,
cria esse respiro, fica moderno, tem essa ideia dos toques de cor, né, da marca, e faz referente ao ambiente físico. Se você nunca foi, você vai ter já, você chega lá, você já tem uma ideia um pouco do que é, porque você já viu um pouco nas redes sociais e nesses elementos gráficos. Então, esse foi mais um ponto, assim, interessante do E sistema de aí a marca. gente vai, mais uma vez, né, construindo esses elementos na mente dele. Então, é uma lembrança ao estabelecimento físico, é uma lembrança à experiência que foi construída ali no restaurante. No projeto, a gente faz todo o direcionamento verbal e eles estão usando um pouco, até tinha no slide que eu mostrei, né, a questão do reimaginado, das sensações, que faz parte da comunicação verbal que a gente construiu. Eles trazem aqui bastante também nos textos. Acho que é uma coisa bem realmente legal de trazer. E aí, essa construção também, né, de trazer cada vez mais elementos do espaço, elementos da persona da marca, da personalidade da marca, e o chefe, ele entra complementando tudo isso, mas não resumindo toda a identidade, a figura dele, né? Então, ele aparece principalmente aqui nesse processo de transição, e ali, né, como eu mostrei aqui em cima, mas a gente já consegue ver que a marca ganhou uma vida própria. A gente não se propôs aqui a analisar a marca anterior, mas, enfim, quem conhece provavelmente vai lembrar que era muito mais nítido, assim, era muito mais interligado, né, a figura da persona, do chefe com a persona do restaurante. E aqui a gente já consegue uma marca que tem mais uma vidinha própria. Vamos Perfeito. para... Se tiverem dúvida, a Milena está dizendo que é lindo. Eu botei o comentário dela aqui na tela. Eu já botei. Vamos agora para a última etapa, gente, antes da gente dar umas diquinhas finais, que é experiência. Restaurante tem tudo a ver com aplicar todo este conceito, não só no visual, mas na experiência, né? Ou seja, na forma que o cliente percebe, nos pontos de contato que a gente chama, que é toda a experiência que o cliente tem com a marca. E eu acho que esse projeto, um jeito assim, com chave de ouro de fechar essa análise, esse case para vocês, é falar um pouquinho como que tudo isso que a gente falou lá desde as pesquisas, ele vem sendo aplicado agora no contato com o cliente. Porque aqui a gente falou do verbal, né, do visual. O verbal a gente não entrou tanto, mas vocês já conseguem ver aí, até no Instagram deles, é bastante utilizado, todo o conceito conceito da marca, né, partindo dessa questão ali do italiano, do contemporâneo, do reimaginado, das sensações, revisita ao passado, né, com novas sensações, a gente vai trabalhando muito isso, eles usam bastante isso, a gente não trouxe tanto aqui, que não é tão bonito de ver, que é texto, mas eu acho que a experiência vai dar um toque. Comenta um pouquinho, né, alguns dos pontos. Ótimo. Eu acho que o que vale também dizer antes da experiência em si de novo, né, foi muito o que o Nick falou, não adianta a gente definir posicionamentos, de definir diretrizes estratégicas, se não vai ter ninguém para aplicar. Se a gente tem que ter compromisso, gente. Tem que ter compromisso de levar a sério a marca que a gente está definindo aqui. Então, a gente quer algo que vai ser surpreendente, a gente quer algo que vai ser extremamente autoral, a gente tem que fazer coisas ao longo do processo para que o cliente sinta que essas coisas estão de fato acontecendo no dia a dia, né? Não vale só dizer nos textos de a gente é autêntico, a gente é surpreendente. Exato. A gente não quer que a marca fique falando e o cliente não perceba. A gente quer que o cliente perceba e fale para outras pessoas, possíveis clientes. Então, é muito mais esse trabalho do que deixar isso claro. Não precisa nem falar. A Apple não fica toda hora falando que desafia o status quo. Todo mundo já sabe o que eles trazem, a forma que eles trazem, né? Toda a composição deles já reforça essa mensagem. Então, com o tempo, a Vona não vai precisar ficar toda hora falando que é fresh, que é surprising, que é não sei o quê, que é reimaginado, que é italiano reimaginado. Por quê? Porque toda a comunicação está sendo feita para reforçar isso. Então, as pessoas já vão gerar essa identificação, né? Obviamente, como o Gil falou, o trabalho sendo bem feito e sendo levado adiante. E no projeto a gente dá todo o caminho para isso. Inclusive, a gente fica um tempo com o cliente acompanhando e ajudando nesse processo. Mas, assim, não é em um processo de rebrand, de um lançamento, que as pessoas vão absorver o conceito. Até porque tem conceitos que são mais simples, tem outros conceitos que são um pouco mais elaborados. E quanto mais a gente tem esse espaço de diferenciação, mais elaborado com certeza vai ser. Né? Porque o simples é o que já tem aí. Quando a gente precisa construir algo novo, a gente com certeza vai precisar investir um pouquinho mais
né, de tempo, de, enfim, trazer esses elementos, incluir esses elementos para o cliente realmente entender. Mas a beleza é isso, né? Você tem esse trabalho por um tempinho ali, com o tempo, não precisa mais. Não que não precisa manter a marca, óbvio que precisa manter todos esses elementos, mas não precisa mais intencionalmente estar reforçando e repetindo esse discurso. Por quê? Porque o visual já vai fazer isso, porque o atendimento já vai fazer isso, a jornada toda que ele vai passar vai fazer isso. Então, e a gente já vai colocando esses elementos a cada experiência para que isso já fique, né, ali no imaginário, já seja construído na mente, na mentalidade do cliente. Sobre a experiência do restaurante especificamente, é isso. Começou, como a gente já comentou, né? A gente começou desde o cliente oculto que a gente fez lá no início do projeto, ou seja, no restaurante antigo, antes do restaurante novo, mapeando vários pontos que a gente já tinha percebido, já foi vendo algumas coisas que a gente queria fazer e que a gente já queria sugerir. Ao longo do projeto, a gente foi pesquisando outras coisas, como a gente comentou também, então, referências externas, referências gringas, o que é que o Paulo estava fazendo, o que é diferente, o que é interessante. E foi juntando tudo isso para apresentar para eles, né? Para o time, tendências, exatamente. Muitas tendências a gente foi pesquisando para apresentar para o time e dizer: olha, para vocês, a gente sugere isso em pontos diferentes. Então, para o início da reserva, a gente sugere isso. Para quando o cliente chega, a gente sugere que vocês façam isso. Para a organização de cardápio, a gente sugeriu várias coisas também. Eu vou falar algumas coisas que eles botaram, né, no dia a dia, mas eu acho que já vale comentar, mas é interessante porque a gente tinha um documento super completo com várias sugestões e que, obviamente, você começando um negócio agora ou reformulando o seu negócio agora, não vai aplicar tudo de vez, mas super tranquilo que não tudo seja aplicado. A ideia é que vocês guardem aquilo e que vão trabalhando ao longo do tempo e puxando ideias e puxando coisas novas a partir das sugestões que a gente dá. Então, muitos clientes, acho que a gente já falou muito de Almalaya aqui, por exemplo, mas várias sugestões a gente deu que elas aplicaram desde o início do novo ambiente e outras foram surgindo depois, que elas foram conseguindo implementar ao longo do tempo. Então, é interessante acompanhar isso também. No caso do Vona, né? Coisas que a gente sugeriu que pareceram bem legais, assim. No cardápio especificamente, né? A gente tinha muito essa ideia, de novo, é um italiano reimaginado. Então, a gente quer trazer os pratos clássicos e os pratos novos. Como é que a gente separa isso? A gente fez uma sugestão de separação de cardápio que eles estão implementando super bem. Quer ter uma seção só de clássicos, que a gente já tinha, né? Tipo, clássicos do Vona. Com uma página separada que tem sugestões do chefe, que são coisas que podem ser rotativas e que eles podem mudar por muito tempo, né? Então, pode ser algo que pode ficar rodando por aí e eles podem experimentar muito dentro disso. Então, foram sugestões que a gente fez. Na pesquisa de tendências, a gente viu que é uma tendência que está crescendo muito entre restaurantes e bares e afins, que é a criação de drinks sem álcool, porque tem crescido muito, né? A não bebida alcoólica, né? Então a gente sugeriu isso desde o início, que eles já estão usando também. Já tem drinks que eles sugerem que são sem álcool, que já aparecem no cardápio. Então segue muita tendência que a gente apareceu por aí. O que mais? Divisão do cardápio em si, né? Então, como é que está sendo dividido o cardápio? Tem essa parte de clássicos que eu já comentei, a parte de autorais. A parte de drinks também separa muito, que foi algo que a gente achou interessante, que é se você produz drinks autorais, se você faz coisas dentro da sua própria casa, por que você não separa e dá destaque a isso? Porque é um diferencial. Então, por que não destacar esse diferencial? Então, isso foi algo que eles implementaram super bem também, além de a existência de um drink com nome próprio, né? Que foi algo que a gente sugeriu também, que eles também fizeram, que é o Von Spritz, por exemplo, que é algo que é só deles. E detalhe, acho que um detalhe legal é que toda essa organização do cardápio ela vai sendo feita em todo momento, né? Que é o clássico autoral. Então, e isso veio da onde? Como é que surgiu essa ideia? É tão óbvio, tá? Mas surgiu da ideia do italiano contemporâneo. Surgiu quando a gente estava estudando e entendendo essa dualidade, como é que a gente ia apresentar. Então, é italiano. E a pessoa precisa ter essa referência. Então, clássicos. Mas a gente quer criar. Como é que a gente faz isso? O contemporâneo, né, que vem ali nas recomendações do chefe, que vem nos drinks autorais. E aí a gente consegue trazer essa coisa do surpreendente, essa coisa do inovador, né, da experimentação, enfim. E o cliente não acha estranho, porque quem quer o clássico vai achar o clássico, né? É um italiano. Exato. Outra coisa também que surge muito, porque falei muito no Esse cardápio aqui, né, mas... Delicioso. Isso, eu ia falar. Ótimo, a foto, Monique tirou a foto aqui. Fazendo a brincadeira, o melhor drink do...
A gente sugere também, tipo, a gente sugere coisas do cardápio, organização de cardápio, organização de atendimento. No caso desses aqui, que a gente tem vários, eles têm vários copos diferentes no restaurante também, né? A gente fez um mood board especificamente para eles de louças, de copos, de opções diferentes, de texturas diferentes, que a gente acha que combinam com o ambiente. Então, muitos eles usaram, inclusive. Tem copos que estão quase iguaizinhos, acho que é o nosso mood board, que eu achei muito bom que eles foram aplicando. E tudo isso são pontos que reforçam, né? Então, a gente tem drinks que eles são muito clássicos, que as pessoas pedem, né? Tipo o Moscou Mule da vida, mas que são colocados em copos diferentes, e isso já dá uma ideia diferente pro que você vai beber, né? Nick tá mostrando aí também o uniforme do pessoal. Acho que você tem foto, Nick, acho que não tem nas suas fotos, porque você foi lá, mas tem nas fotos do Instagram, para quem for olhar depois. Tem um colete colorido, né? Porque também foi algo que foi sugestão nossa, que já que eles gostam dessa organização... Ah, tem foto aí, ótimo. Já que eles já têm essa certa delimitação de uniforme, que a ideia é algo que seja um pouco mais sofisticado, como é que a gente diz sofisticado? Um pouco mais solar dentro das nossas sugestões. Então, um colete que seja dentro da paleta de cor, também foi algo que a gente sugeriu, que eles também estão usando no super. Lembrando que a ideia original era estar todo mundo de smoking, né? Enfim, bem classudo, assim. E aí não conversa tanto com o contemporâneo jovem solar, mas precisa ser sofisticado, né? Então, lá no documento a gente falava um colete da cor da marca. E aí, vocês estão vendo aí a aplicação. Os garçons, sem ser a galera que estava no bar, tinha esse fardamento aqui, ó. Dá para ver bem aqui. Cadê a foto do... que é um pouco mais descontraído, né? Então é um avental, mas tem uma camisa social, que não é uma cor super escura, então isso era importante também, né? Já que eles iam ficar rodando pelo salão. E a gente... acho que esse é um ponto super importante. A gente teve um cuidado muito grande no projeto de não transformar o restaurante num restaurante noturno. Porque ele precisava... Assim, a ideia era funcionar também durante o dia, né? Para almoço. Eu acho que esse é um ponto muito importante para quem trabalha com restaurante, porque às vezes na ideia de sofisticar e de trazer muito esse ambiente acaba ficando muito noturno, e aí depois tem dificuldade de vender, né, de abrir, enfim, de funcionar normal, da mesma forma, atrativo da mesma forma para o almoço. Então, tudo isso são coisas que a gente vem lá da pesquisa, do entendimento do que o cliente quer. Tem restaurante que é para ser noturno mesmo, né, um bar, sei lá, mas tem outras opções que a ideia é que funcione também para o almoço. Então, por isso, essa proposta mais solar, por isso também essa proposta menos... não é sofisticado o termo, porque também está sofisticado aí, né? Mas é um sofisticado contemporâneo. Menos tradicional, é isso, menos tradicional. Obrigada. Exato. E para fechar, a gente falou várias coisas aqui, né, que a gente sugeriu para eles botaram no dia a dia. Eu acho que uma que foi muito legal, que está tendo uma repercussão bem interessante, foi a sugestão de finalização na mesa, né? Que é algo que ele já... E é isso que é interessante a gente ver no trabalho de branding também, que às vezes o cliente já faz alguma coisa de forma natural na marca anterior, na experiência anterior, mas faz de forma tão natural que não é tão explorado, né? Então, antes, eles já meio que finalizavam sobremesas na mesa, por exemplo. Botavam calda por cima, alguma coisa assim, mas era algo pontual. Aqui, na sugestão que a gente faz como algo mais pensado e focado nisso, nesse ponto de experiência, muda muito, porque agora tem especificamente o tiramisu, que é esse que o Nick tá mostrando na foto, eles montam o tiramisu inteiro na mesa, então colocam os biscoitos, colocam o café por cima, coloca o mascarpone, tudo um por um para a pessoa ver sendo montado, e naturalmente, gente, se vocês entrarem no Instagram deles, várias pessoas gravam essa montagem na mesa, então muitas pessoas. Minha mãe, quando foi também, eu nem falei para ela isso que era montado na mesa, e ela automaticamente, quando começou a fazer, já foi gravando no celular para mostrar depois. Então, é algo que naturalmente já cria essa conexão do público com a marca e, de alguma forma, já faz essa divulgação, né, da sua marca com o público. Então, a pessoa bota nos stories, a outra pessoa já vê, já quer ir para ver onde é, já quer fazer o mesmo vídeo para poder gravar, para poder compartilhar. Então, se vocês olharem no TikTok, os influencers, né, que foram convidados, as pessoas que foram para a inauguração, quase que 100%, pelo menos que eu vi, trazendo esse prato realmente, que chama muita atenção e é muito legal e, óbvio, é muito gostoso. E uma coisa que eu queria chamar a atenção é a legenda aqui, gente. A gente falou pouco do verbal, né? Mas vejam como eles usam bem tudo que foi construído. Ó. Experiência para ser lembrada.
Lembra que a gente falou que era coisa de relembrar, rememorar, né, de trazer essas referências, de ser uma experiência, etc. Isso tudo está no documento estratégico deles, né? Surpreenda-se também. Exato. Surpreenda-se. A montagem do clássico. Então, aqui mesmo, eles estão trabalhando com todos os elementos e, na prática, como é que esse elemento está vindo. Aí, de novo, isso daqui está sendo trabalhado. Com o tempo, esses elementos eles vão entrando ali na cabeça do cliente. Né? Não preciso necessariamente trazer repetidamente essa mesma linguagem. Óbvio que faz parte do tom de voz e que isso vai ser repetido, mas eu quero dizer assim, é um cuidado muito mais forte, com certeza, no começo, de trazer sempre esses elementos para o cliente entender. Então, surpreenda-se com o clássico. Vejam exatamente o posicionamento aqui, na prática, né, da experiência, no verbal, no tudo. Então, é muito, muito interessante de ver como está aplicando, e a gente fica muito feliz quando um projeto consegue, né, aplicar as coisas e ganhar vida. E, de nossa experiência, todo projeto que... Acho que 100% dos projetos que aplicou, as coisas que, assim, apareceram no desenrolar, né, apareceram ali no Brand Book, conseguiram ter um resultado muito legal. E a gente está acompanhando, recente, né, o lançamento e a abertura do restaurante, estava em soft open, agora já está aberto normal, se não me engano. Mas está, assim, a gente direto impactado por algum conhecido comentando, gravando, por exemplo, essa experiência. Então é muito bacana para a gente ver a coisa ganhando vida, ganhando esse gás orgânico, né, e dando certo realmente de acordo com o que a gente pensou lá atrás. Perfeito. Dúvidas? Eu acho que foi isso, né, Nesca? Tinha mais alguma coisa para a gente comentar? Como diz Luiz, é só tudo isso, né? Só tudo isso. Olha tudo ele aqui isso. mais bonito do que na minha foto. Eu acho que uma coisa legal que eu não comentei, é uma coisa que estava lá na experiência também, a forma de apresentar o drink. Então, alguns estão vindo assim, fechados, que você abre, tem aquela fumaça, etc. E isso tudo são coisas, às vezes, que eu não vou dizer que são pequenas, mas que são relativamente fáceis de implementar para quem já trabalha, para quem está no meio, para quem já tem esses acessos, e que às vezes é só a visão, né, da forma de trazer, enfim, da forma de envolver o cliente. Acho que é isso. Acho que dá um mérito também, tipo, tem um mérito, obviamente, do trabalho do brand, né, que é o nosso lado, mas tem um mérito muito grande da equipe que fica colocando isso no dia a dia, porque eles tiveram e avisaram pra gente antes também. Tem um momento muito grande com a própria equipe de atendimento, de como é que vocês vão falar com as coisas, como é que vai ser cada coisa apresentada, como é que vocês passam isso. Um feedback que a gente tinha passado para eles lá no passado, desde o cliente oculto, foi, por exemplo, tem drink autoral? Fala para o garçom oferecer o drink autoral para o pessoal, porque às vezes a pessoa não conhece uma coisa nova e vale a sugestão. E hoje eles estão muito claramente, os garçons estão todos treinados para você chegar, não sabe o que é que você vai beber, porque você experimenta o drink que é nosso, que a gente criou aqui. Então, tá tendo um cuidado muito grande da equipe que está cuidando do restaurante de garantir que todos esses pontos estão sendo implementados e acompanhados, né? A equipe do Vona, sem palavras, porque claramente, né, pelas fotos, pelos textos, por tudo, eles estão muito de parabéns. E eu acho que foi o Nick que travou ou fui eu? Não saberemos, né? Vamos descobrir. Me avisem aí vocês. Deixa eu abrir aqui o YouTube. Se foi Nick, estamos já no final. Vocês falaram aqui, foi Monique. Simplesmente travada. Deixa eu botar aqui. Aí, ver se ela reaparece aqui no palco. Mas falamos bastante coisa, né, gente? Eu acho que, me digam se teve alguma dúvida, mas, de novo, né, é um projeto que a gente teve a oportunidade de fazer desde o início até o final, assim. Foi bem um processo super completo, que nem sempre a gente tem a oportunidade de fazer. Às vezes a gente pega só o finalzinho, que é a parte de marca, que a gente consegue fazer um trabalho de estratégia ainda. Às vezes a gente faz só o nome, às vezes é só a parte de brand com a parte de marca. Mas quando a gente tem a oportunidade de pegar todos os pontos desde o início, né, vocês veem que fica tudo muito mais alinhado e coeso, né, com todos os propósitos assim, do processo. A Monique falou que a teste dela caiu. Vamos encerrar, então. Obrigado a todo mundo que ficou aqui até agora.
semana que vem teremos mais, então vai ser uma live também um pouquinho mais leve, porque, de novo, né, semana que vem temos um queridíssimo feriado na quinta-feira, então vai ser uma leve live de quarta pré-feriado. Qualquer dúvida que tiverem, tá, gente? Podem falar com a gente tanto pelo Grotu quanto pela Motora sobre esses projetos específicos. E a gente se vê semana que vem. No caso, eu não vou estar aqui, provavelmente, mas vocês vão ver a Monique de novo semana que vem. Tá bom? Beijinhos e até.